Salve, galera da base, eu espero que esteja tudo bem com você e também esteja tudo bem com a sua família. Louvado seja Deus por mais esse momento que a gente pode estar juntos, compartilhando da palavra de Deus e também louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Vamos fazer isso junto. Hoje está com a gente o Pedro, que vai ministrar o louvor, está o Filipinho, que vai tocar violão, e também o Carlos, que está no teclado. E logo mais uma surpresa, hoje vai estar conosco o pastor Eduardo Bortolossi ministrando a palavra do Senhor. Vai ser algo tremendo que Deus vai falar na minha vida e também na sua vida. Então se prepare, convide um monte de gente aí, ligue para todo mundo, conecte-se aí, e você também pode mandar sua mensagem, o seu recado, seu testemunho ou também pedido de oração aí no nosso chat, ok? Junto com você eu quero orar ao Senhor. Aonde você estiver, abaixa a sua cabeça, juntos nós vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, nós glorificamos o Teu nome e Te bendizemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, mesmo à distância. Nós podemos nos conectar com os nossos queridos jovens, adolescentes, pais de família também, e nós te pedimos, Pai, as Tuas bênçãos sobre esse momento que nós vamos ter de louvor e de adoração e também de ministração da Sua palavra. Que a Tua palavra encontre, Senhor, corações desejosos por mais de Ti, e que seja um momento especial de impacto poderoso da Tua mensagem, Pai. Assim nós queremos consagrar esse tempo a Ti e todos os queridos que estão nos ouvindo hoje, em o nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Juntos vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor agora. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da base. Eu oro para que a presença de Deus alcance a sua casa nesse tempo de louvor. Em nome de Jesus, venha louvar a Deus com a gente. Jesus, seja bem-vindo aqui. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra.
jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Queremos te conhecer mais. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Com os céus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares, milhares. Yeshua. Tu és o mais lindo.
és o mais lindo, nosso amado Jesus. Leva-nos a te conhecer, leva-nos a ver o teu rosto, leva-nos a ti. Leva-nos a ti, transforma-nos em ti, transforma-nos em ti. Nós te amamos, Jesus. Queremos mais a ti, Senhor. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Jesus, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Abraça-nos com teu amor, Jesus. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu fizer. Receba aqui, Jesus, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.
do perfume derramado. Tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais, muito mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso a ti, Jesus, aos pés do meu amado. E eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Muito obrigado, Deus. Enche as nossas casas deste amor, deste amor, deste amor. Eu pertenço a ti. Senhor Jesus. Abba, eu pertenço a ti. Sinta-se tocado agora com o amor de Deus. Ele invada agora a sua vida, a sua casa. Que o amor dele flua onde você estiver agora, quebrando as correntes, as barreiras. Que o amor dele venha sobre você nessa noite. Abba, eu pertenço a ti. Olá, galera da base. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Neste tempo da pandemia do coronavírus, não podemos ter nossas reuniões presenciais, estamos tendo online também a reunião, as celebrações dos jovens, dos adolescentes, e é uma alegria para mim hoje poder compartilhar uma palavra com vocês nessa celebração online da nossa juventude. Aproveita e convida e envia o link, manda pelo WhatsApp, compartilha essa mensagem, com certeza vai abençoar a sua vida e pode alcançar muitas outras pessoas, muitos dos seus amigos também. Então a minha palavra hoje para vocês é sobre um tema muito especial. Eu quero falar sobre decisões que geram crescimento. É o tema da minha mensagem. Muitas pessoas só enxergam essa pandemia como um tempo de crise, mas é também um tempo de crescimento. Deus usa todas as coisas na nossa vida, todos os acontecimentos na nossa vida para gerar crescimento, para gerar transformação. E esse é o tema que eu quero compartilhar. Vou repetir para você: decisões que geram crescimento. Porque para ter crescimento você precisa decidir, escolher mudar, escolher viver. E a minha mensagem é baseada na vida de Abraão, Gênesis capítulo 12, de 1 a 20. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia ou seu celular para me acompanhar nos textos que eu vou ler. Ao longo da mensagem eu vou lendo vários textos deste capítulo, o capítulo 12 de Gênesis, que conta ao chamado de Abraão, exatamente um chamado para o crescimento, para ele sair de uma zona de conforto e adentrar num tempo que Deus estava gerando para ele. Então vamos lá, eu quero compartilhar isso com você. E começo lembrando o que disse John Kennedy, um dos presidentes dos Estados Unidos.
Ele disse: o conformismo é carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Quando Deus chama Abraão, Deus o chama para sair do conformismo. Como disse Kennedy, por quê? Porque o conformismo encarcera você, aprisiona você. E você, para viver um novo tempo de crescimento, precisa tomar algumas decisões. Por isso que o tema da mensagem é este: decisões que geram crescimento. E essa é a minha pergunta: quais decisões baseadas na vida de Abraão são necessárias para gerar crescimento? Para você viver um novo tempo em sua vida, um tempo de crescimento, primeira decisão que é importante: sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Esta é a primeira decisão que pode gerar crescimento na sua vida. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz: então o Senhor disse a Abraão, ou a Abrão, porque na época Deus nem tinha mudado o seu nome ainda. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que Abraão entrou num tempo de crescimento porque ele ouviu a voz de Deus. Se você não tiver sensibilidade para ouvir a Deus nesses dias, dificilmente você viverá tempo de crescimento. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muitos ruídos, de muitas vozes, de muitas opiniões, de muitas palavras. E a única palavra que você não pode deixar de ouvir é a voz de Deus. Você precisa estar sensível para ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas reclamam, por exemplo, que Deus não fala com elas, mas elas não abrem sua Bíblia para ler, mas elas não abrem a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Elas não oram para ouvir a voz de Deus, porque quando estamos orando, não apenas estamos falando, mas também estamos ouvindo a Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. A primeira decisão que gerou um tempo de crescimento na vida dele foi sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que Deus quer te conduzir a um novo tempo de crescimento. Porém, sem ouvir a voz dele, sem disponibilidade, sem um tempo de devocional, sem você estar com o coração aberto para ouvir a Deus, dificilmente você entrará nesse novo tempo de crescimento ou sairá dessa crise, desses dias de pandemia, melhor do que você entrou. Porque o grande desafio desses dias são esses. É sair melhor do que entramos, é terminar essa pandemia, essa quarentena, esse tempo de isolamento melhor do que quando iniciamos. Deus tem isso para você. Então, para você viver um novo tempo de crescimento, a primeira decisão é ouvir a voz de Deus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Cuidado com quem você ouve, cuidado a quem você dá ouvidos, cuidado ao que as pessoas falam. Faça um crivo disso. Isso concorda com o que a palavra de Deus diz? O que você está ouvindo tem a ver com o que a palavra de Deus diz? Porque se não tiver, vai só atrasar a sua vida, vai só impedir que o novo de Deus chegue na sua história. Então, por favor, você que quer viver um tempo de crescimento, você precisa tomar essa decisão de ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, para você viver um novo tempo de crescimento, você precisa ter disponibilidade para renunciar seu conforto pessoal. Você precisa estar disponível para sair da zona de conforto. Gênesis 12, 1, a parte B diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. Para ter crescimento, nós precisamos sair da zona de conforto. Você jamais viverá algo novo de Deus numa zona de conforto. Se você não está disposto a renunciar conforto pessoal, a renunciar algumas coisas que estão te deixando dentro de um quadradinho, você jamais viverá o novo de Deus. Muitas vezes, na sua carreira, no relacionamento, até no ministério, nós entramos numa zona de conforto. Tá tudo no lugar, tá tudo bonitinho, mas a zona de conforto não promove crescimento. Deus, quando chama Abraão, o chama para sair da sua terra, do meio dos seus parentes, de onde era tudo confortável. Tudo estava arrumado. Abraão já pertencia a uma família rica, ele já vivia dentro de um padrão muito confortável.
mas Deus o chama para levá-lo a um novo nível. Eu creio, Deus está chamando você, jovem que está me ouvindo, para um novo nível de espiritualidade, novo nível de relacionamento, novo nível de vida com Deus, novo nível profissional. Porém, se você não estiver disposto a renunciar sua zona de conforto, seu conforto pessoal e avançar para novos caminhos, sua vida vai permanecer estagnada. Muitas pessoas sentaram e estagnaram. E isso é uma decisão. Para ter novo tempo e para gerar crescimento, você precisa decidir romper com conforto pessoal, com zona de conforto, com acomodação. Porque a acomodação é uma das coisas que mais embriaga os valentes de Deus, que mais derruba os valentes de Deus. Tem gente que se acostumou com o que Deus tem na vida delas. Não se acostume com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele tem mais, Ele quer te levar além, Ele quer produzir crescimento em você. Na verdade, Deus não está comprometido com o nosso conforto pessoal. Deus está comprometido com o nosso crescimento. Cada detalhe, cada acontecimento, cada má notícia, cada rompimento, cada frustração sua tem a ver com um processo de crescimento que Deus quer te levar. Entretanto, você tem que estar disponível para renunciar a sua zona de conforto, o seu conforto pessoal. Quero convidar você a isso. Abrir o coração para o novo. Abraão estava aberto para o novo. Ele abriu o coração e ele entrou num novo destino que Deus tinha para ele, porque ele rompeu, renunciou seu conforto pessoal, sua zona de conforto. A terceira das 7 atitudes que eu quero compartilhar com vocês, das 7 decisões que geram crescimento, é que para você ter ou de fato viver um novo tempo de crescimento, você precisa ter fé para arriscar diante do novo. É a terceira decisão que gera crescimento, fé para arriscar diante do novo. Gênesis 12:1, a parte C diz: e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus não entregou toda a revelação para Abraão. Deus não mostrou tudo de uma vez. Ele precisou de fé para arriscar diante de uma palavra nova, de um caminho novo, de uma possibilidade totalmente nova. É preciso ter visão para enxergar além da sua realidade. Porque no versículo 2 de Gênesis 12, Deus diz para Abraão: eu farei de você um grande povo, eu vou abençoar você, eu vou tornar o seu nome famoso, você vai ser uma bênção. O que Deus está falando para Abraão é para ele crer numa coisa que ele não via ainda. E a fé, segundo o livro de Hebreus, é isso mesmo. É enxergar aquilo que os olhos carnais ainda não estão observando. É ver além. Enxergar além de qualquer realidade. É a certeza de coisas que eu não vejo, mas que eu espero. Por isso que Abraão foi considerado na Bíblia, depois pelo apóstolo Paulo, e chamado assim como pai da fé. Porque quando Deus o convida para entrar num tempo novo, ele não sabia onde seria, de como seria a viagem, nada. É interessante que Abraão apenas deixa tudo e vai diante do novo, ele arrisca diante do novo. Abraão não sabia a roupa que tinha que levar, se ia fazer frio, se ia calor. Você não o vê perguntando para Deus: mas Deus, como é que eu vou? Eu vou de camelo, vou de carro, vou de avião, lá para o lugar novo, a terra nova, o tempo novo que o Senhor tem para mim, lá faz frio, faz calor, como é que será? Não. Abraão teve fé para arriscar diante do novo. Muitas pessoas não vivem o crescimento, não entram na nova estação de Deus, porque elas têm medo e elas esperam sempre todas as respostas. Deixa eu lhe dar uma palavra: Deus nunca nos dá todas as respostas, tampouco revela tudo de uma vez, Ele faz promessas. Deus fez promessas a Abraão, e a promessa de Deus a Abraão foi: eu vou te colocar num novo nível, eu vou te abençoar como nunca antes, eu vou lhe dar um nome conhecido, você será pai de nações, eu vou te abençoar. São todas promessas.
Mas Abraão teve fé para arriscar diante do novo. Em nome de Jesus, creia que Deus tem feito promessas para você. A Bíblia está cheia de promessas. Jeremias 29 diz que Ele quer lhe dar um caminho próspero, um caminho novo. Ele tem planos de bênção para você. Mas você precisa crer, ter fé para arriscar diante do novo. George Sheen disse que crescimento significa mudança, e toda mudança implica o risco de passar do conhecido ao desconhecido. Ter fé é você passar do que conhece para o que não conhece, é esperar as coisas que você não vê, que você ainda não conhece. Então a terceira decisão que pode gerar crescimento no meio de toda essa crise que estamos vivendo é você ter fé para arriscar diante do novo. Tenha fé. Deus está nos conduzindo para um tempo extraordinário de crescimento. Abraão viveu uma jornada. Deus não tem apenas um domingo, ou um mês, ou um tempo reduzido com você para te levar a um tempo de crescimento. Não, Deus tem uma jornada que é a tua vida toda, que tem a ver com continuidade. Para de fato você viver um novo tempo de crescimento, já vimos 3 decisões que geram crescimento: sensibilidade para ouvir a voz de Deus, disponibilidade para renunciar à zona de conforto, o conforto pessoal. A terceira, fé para arriscar diante do novo. Agora, a quarta decisão que gera crescimento: dependência da providência e do cuidado de Deus. Gênesis 12:3 diz: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a quarta decisão: aprender a depender de Deus, depender da providência de Deus. Deus chama Abraão e diz: sai da tua casa, da tua parentela, porque você vai depender só de mim. Você não vai depender mais do seu pai, da herança do seu pai, da fortuna do seu pai, das riquezas do seu pai. Eu quero você dependendo de mim. E isso é muito difícil para nós, porque nós não queremos perder o controle. Na verdade, Deus estava tirando o controle da vida de Abraão das mãos dele e dizendo: dependa de mim, esteja só comigo, eu serei o teu supridor. Deus está dizendo: eu vou abençoar você, e quem te abençoar eu vou cuidar, eu vou fazer, dependa de mim. E Abraão deu um passo na total dependência de Deus. Esse é o problema de muitos. Ele quer buscar a Deus, mas não depende totalmente de Deus, não entregou de verdade tudo a Deus. Como disse Davi no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. 37:5 dos Salmos. Muita gente não entregou tudo ainda. Abraão entrega tudo. Deus está te convidando a entregar toda a sua vida, todas as esferas, todos os cantos da tua alma, todos os quartos do teu coração. Deixe ele entrar em tudo e dependa totalmente dele, porque ele vai cuidar de você. Anos mais tarde, Abraão tem um filho, e quando esse filho está com 12 anos, Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. E você vai ver uma história assim dinâmica, Abraão subindo no monte para sacrificar Isaque. E o que Deus estava fazendo com Abraão era, mais uma vez, chamá-lo a uma prova, chamá-lo a um teste, para ver se ele ainda dependia só de Deus. Muitos anos tinham se passado. E é assim, os anos passam e a nossa fé esmorece, e de repente Deus vem com um tempo de prova, com um tempo de teste. Deus vem com um tempo diferente na nossa vida, para ver se ainda dependemos dele, se ainda confiamos nele, se ainda estamos firmes nele. Se você quer viver um tempo novo de crescimento, você precisa tomar essa decisão, depender de Deus, crer que ele vai prover, ele manda o cordeiro, ele tem a terra, ele tem o seu destino, ele sabe onde ele quer conduzir você, e você precisa aprender a depender dele. Essa é a quarta decisão que gera crescimento. A quinta decisão que gera crescimento é que
para você de fato entrar numa nova estação, num tempo de crescimento da sua vida, você precisa ter foco para não desistir durante a jornada. Precisa de foco, de constância, de continuidade. Abraão também nos ensina isso. Gênesis 12, versículo 6, você pode me acompanhar na sua Bíblia, diz: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Abraão precisou de foco para não desistir do meio da jornada. Ele precisou de constância. Esse é um grande erro. Esta é uma grande cilada que muitos entram. A cilada da inconstância, a falta de foco, de começar algo e nunca terminar, de começa um curso e não se forma, já entra em outro, não completa os ciclos da sua vida. O que a vida de Abraão está nos ensinando aqui é que ele precisou ter foco durante a jornada. Deixa eu lhe explicar uma coisa aqui. Só nessa primeira etapa da viagem foram cerca de 800 quilômetros. Sol, chuva, deserto, perigos, mas deixa eu lhe dizer, a pé, sem carro, sem avião, 800 quilômetros não é viajando num carro confortável, num carro com ar-condicionado, nada disso. Não é avião, não é trem, não é metrô, nada disso. Nós estamos falando a pé. Essa região que Abraão percorreu hoje fica na Cisjordânia, ainda existe. E ele andou 800 quilômetros focado, ele precisou de muito foco para não desistir daquilo que Deus tinha para ele. Foi C.S. Lewis quem escreveu que crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Ou seja, Abraão está nos ensinando que para você viver um novo tempo de crescimento, você precisa de foco durante a jornada. Não desista no meio do caminho, não pare de fazer o que você está fazendo. Pessoas oram por um tempo, leem a Bíblia por um tempo, e o segredo do sucesso, da abundância na vida, não está naquilo que você faz de vez em quando, mas está naquilo que você faz continuamente. É o que disse C.S. Lewis: sem mudança e continuidade não tem crescimento. O crescimento depende da continuidade. Então, se você entregou sua vida ao Senhor, começou sua vida espiritual, eu quero dizer, continue, persevere, permaneça, porque Deus não te chamou para ser cristão, para servi-lo, para amá-lo, para amar o próximo, 1 mês, 2 meses, 3 semanas. Ele te chamou para ter continuidade. Não deixa a inconstância vencer você. Não deixa essa síndrome terrível da inconstância derrubar você. Você precisa permanecer. Uma das coisas que Jesus também mais falou no seu ministério foi: aquele que permanecer em mim. E ele faz várias promessas àqueles que permanecem. Ele não diz aqueles que começam, ele diz aqueles que permanecem herdarão a vida, aqueles que permanecem ganharão a coroa da vida. É quem permanece. Então a quinta decisão que gera crescimento na sua vida é a decisão de foco. Não perca o foco. Muitas pessoas rompem relacionamentos porque perdem o foco. Terminam casamentos porque perderam o foco de amar como Deus amou, de fazer como Deus falou. Uma das coisas mais preocupantes com a juventude é exatamente esta. É a falta de foco, a falta de constância, a falta de continuidade. Num domingo depois do culto, o jovem procura o pastor e ele está tão cheio de Deus que ele quer ser um missionário para mudar o mundo, ele quer ser o novo apóstolo Paulo. Na próxima sexta você já tem que visitar ele, desencapetar ele, porque ele já se entregou a todas as coisas do mundo. É a falta de foco, é a falta de continuidade. É isso que impede muita gente de entrar nas novas portas que Deus tem, nos novos níveis que Deus tem. Então a quinta decisão que a história do chamado de Abraão nos ensina é foco durante a jornada. Manter o foco, permanecer, tem a ver com continuidade. Não perca isso de vista, não desista.
Termine os seus ciclos, termine os seus estudos, termine os ciclos que você começou. Não joga tudo para o alto e desiste de tudo que Deus está entregando na sua vida, nas suas mãos. O sábio Salomão disse: aquilo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme a tua força. Ele diz: aplique força, aplique o melhor naquilo que está na sua mão no momento. Porque o lugar que você vai não tem projeto, não tem trabalho, não tem mais nada. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tenha foco durante a jornada. Mas não foi só isso. São 7 decisões em Gênesis 12 de Abraão que nos ensinam sobre isso, que nos ensinam sobre crescimento em tempos difíceis. E se você deseja de fato entrar num tempo novo de crescimento, a 6ª atitude é que você precisa ter paciência para permanecer onde Deus te colocar. Paciência para estar no tempo de Deus, viver no tempo de Deus. Gênesis 12, os versículos 9 e 10 dizem o seguinte: depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Os versículos 9 e 10 de Gênesis 12 diz que Abraão estava num lugar que era onde Deus tinha mandado, onde era a vontade de Deus para ele. Mas veio fome naquela região, e o que Abraão faz? Ele desce, diz a Bíblia, para o Egito. Ele não paga o preço de estar no centro da vontade de Deus, no lugar onde Deus mandou ele ficar, e ele vai para o Egito. E eu lhe pergunto, fazer o que no Egito? Por que o Egito? Se o Egito já era a nação pagã daquela época. O Abraão cedeu aos desejos do seu coração ali. Tinha fome, tinha escassez, como muita gente faz, como muitos jovens fazem. Ai, mas e os meus desejos, e os meus impulsos, e minhas necessidades? Ah, pastor, e o meu desejo sexual? Eu não consigo esperar, eu não consigo confiar em Deus. Você precisa de paciência para ficar dentro da vontade de Deus, permanecer no tempo que Deus te colocou, porque esse foi o problema de Abraão. O problema foi querer gerenciar a fome e a escassez. O teu problema é você cair na tentação de gerenciar as suas próprias necessidades. Aí você sai da posição que Deus te mandou ficar. Você não tem paciência para esperar o tempo de Deus e já vai entrando em novos relacionamentos. Você não tem paciência de esperar Deus te curar, Deus sarar você, e já vai entrando num ciclo vicioso de novos relacionamentos, e daqui a pouco você está caindo sexualmente com mais outra pessoa, e você sai da vontade de Deus, porque essa foi também a tentação que Satanás quis derrubar Jesus. Se você ler Mateus capítulo 4, você vai ver que Satanás tenta derrubar Jesus, fazendo com que ele gerencie sua fome. Jesus estava 40 dias sem comer e beber, e ele diz: transforma essa pedra em pão. E Jesus, em vez de cair na tentação de gerenciar a escassez, de gerenciar as suas necessidades, sua fome, porque mais uma vez eu repito, esse é o nosso problema. Querer gerenciar a fome em meio da escassez, olhar só para as necessidades e os desejos. Não, Jesus diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cuidado com a tentação de querer gerenciar os seus desejos e suas necessidades e sair do centro da vontade de Deus. A 6ª decisão que pode gerar um crescimento extraordinário na sua vida é você ter paciência de esperar, de permanecer onde Deus colocou você. Para que ir para o Egito? Para que voltar à velha prática? Para que voltar aos velhos pecados? Para que voltar ao Egito de novo? Muitos estão caindo nessa tentação. Eles não têm paciência de esperar o agir de Deus, o tempo de Deus, a mão de Deus.
Só porque Deus não está fazendo do jeito que você quer, só porque Deus, quem sabe, não está operando no seu tempo, porque Ele tem o relógio dele, aí você cai na tentação de gerenciar suas necessidades, e fica com essa desculpinha, eu tenho necessidades, eu tenho fome, eu tenho desejos, eu preciso disso. Foi o que Abraão fez. Ele foi gerenciar sua fome e se entregou aos desejos da sua carne, e ali no Egito, ele tem uma grande ruína, uma grande queda, porque é isso que acontece. Tenha paciência para permanecer onde Deus te colocou, na posição que Deus te colocou. Não rompa, não quebre os ciclos. Não quebre os ciclos, não gerencie as estações. Não tente entrar numa porta que Deus ainda não abriu. Sabe, se você não colocar agora o teu coração diante de Deus e ter paciência para esperar o melhor dele para você, você pode perder o excelente de Deus, porque o bom é inimigo do excelente. E muita gente vai para o Egito não porque é bom, lá tem algumas coisas boas, e Deus está preparando para você o excelente, o melhor dele. Então cuidado, em sexto lugar, a sexta decisão que você precisa tomar para entrar num novo tempo de crescimento é essa: paciência para permanecer onde Deus te colocar. E eu quero agora dividir com você a sétima e última decisão que gera crescimento. Para que você de fato viva um novo tempo de crescimento, você precisa ter, sétimo, coragem para recusar presentes duvidosos. Isso é muito extraordinário na história de Abraão. Gênesis 12, 15 e 16, os versos 15 e 16 de Gênesis 12, acompanha aí, olha o que diz: vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. O que esse texto está nos dizendo? Abraão vai para o lugar errado, o Egito. E quando chega no Egito, todo mundo fica elogiando a beleza de Sara. E Sara é levada até o palácio do faraó. E ali o faraó começa a tratar bem Abrão porque ele quer Sara. E ele dá presentes para Abraão. E você pode ler aí comigo, eu convido você a prestar bastante atenção. Junto dos presentes vieram jumentos, vieram animais, vieram ovelhas, vieram bois, mas junto dos jumentos vieram servos e servas. E no meio desses servos e servas, Abraão recebeu uma mulher chamada Agar, a escrava egípcia, que passou a ser a serva de Sara. E mais uma vez, logo mais para frente, depois ele querendo gerenciar a promessa, sem paciência para esperar o tempo de Deus, é que Sara convence Abraão para ter um filho com Agar. Olha só, ele não recusou os presentes duvidosos. E a Bíblia diz que mais tarde Abraão vai ter um filho com essa serva que ele recebeu de presente no lugar que ele não deveria estar, que era o Egito. Ele não só foi para o lugar errado, como ele recebeu, aceitou presentes que não eram para eles. Porque bênçãos, presentes fora do lugar e fora do tempo se transformam em maldição na nossa vida. E a gente sabe muito bem, Gênesis 16 vai nos contar que Abraão tem um filho com Agar. Esse filho se chama Ismael, e a Bíblia diz que ele vai passar a ser um jumento selvagem. E já está provado por exames de DNA que árabes e judeus são irmãos por parte de pai. Ou seja, essa guerra que existe hoje no Oriente Médio são entre os dois filhos de Abraão. O Isaac da promessa e o Ismael do presente que ele recebeu do Egito. O texto vai terminar falando que esse ciclo se encerra com Abraão salvando sua vida, saiu rico do Egito com presentes, mas recebeu Agar, e fora da vontade de Deus não tem paz. Cuidado com os presentes que você recebe, cuidado com caminhos que você entra. Mesmo sendo o pai da fé, mesmo sendo respeitado no judaísmo, no cristianismo e no
islamismo, Abraão causou um caos na sua família. Houve divisão, mais tarde Agar é mandada embora, ela quase vê a morte. Olha a divisão que veio na família de Abraão por ir a um lugar que não era para ir e aceitar presentes que não eram para ele. Aquele presente era duvidoso, aquele presente não era para Abraão. Tenha coragem de recusar os presentes deste mundo para viver o melhor de Deus. Tenha coragem de recusar, entre aspas, as bênçãos passageiras para viver o melhor, a abundância de Deus nessa terra e receber a eternidade como herança. Tenha coragem para recusar as coisas que não são de Deus. Mudanças geram crescimento e você precisa ter coragem para recusar aquilo que não é de Deus para você. Abraão criou um caos e uma guerra até os dias de hoje. Essa guerra do Oriente Médio por causa da guerra entre os seus dois filhos, os árabes e os judeus. Olha que coisa, por quê? Porque decisões mudam destinos. Suas decisões não impactam só você, impactam sua geração, seus pais, suas famílias. Então recuse presentes que são passageiros e que você vê que não são de Deus. Porque toda bênção no tempo e lugar errados vão atrasar coisas na sua vida e muitas vezes vão virar maldição. É o filho pródigo que pegou a bênção antes do tempo, quis a herança antes da hora. Então, em nome de Jesus, recuse presentes passageiros, não troque sua bênção por um prato de lentilhas, por saciar sua fome, por gerenciar suas necessidades atuais. Aí você troca a sua vida, sua espiritualidade, seu relacionamento com Deus, seu ministério, seu chamado por coisas passageiras. Não volte a pescar como Pedro agora, por causa de um fracasso. Não, Deus é um Deus de novos começos. Deus tem um tempo novo de crescimento para você. Nós precisamos aprender com essa vida de Abraão. Com esse chamado de Abraão, nós aprendemos decisões que geram crescimento. Esse tempo é um tempo difícil que nós estamos vivendo, mas é um tempo que pode ser de grande crescimento. E eu quero recapitular com vocês para terminar. Gênesis 12, a história do chamado de Abraão, nosso pai na fé, vem nos ensinar que decisões geram crescimento. E para que você viva de fato um tempo novo de crescimento, você precisa ter 7 decisões. A primeira delas, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ouça a Deus, esteja com o coração aberto para ouvir a Deus. Segundo, disponibilidade para renunciar zona de conforto, sair de zona de conforto pessoal. Terceira, fé para arriscar diante do novo. Você pode não estar vendo, mas Deus tem uma nova porta, um novo tempo, algo novo para a sua vida. Quarta decisão, dependência da providência e do cuidado de Deus. Escolha depender do cuidado de Deus. Escolha viver na dependência de Deus. Ele tem o melhor para a sua vida. Quinta decisão que gera crescimento, foco para não desistir no meio da jornada. Crescimento é a síntese da mudança e continuidade. Lembre-se disso, continue, não desista agora. Não seja vencido por essa síndrome paralisante da inconstância, de que começa uma coisa e nunca termina. Não, continue, tenha foco, mantenha o foco em Jesus. Hebreus 12 diz, permaneçamos firmes, focados, com os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sexta decisão, paciência para permanecer onde Deus te colocou. Não entre em portas que Deus não abriu. Cuidado, Abraão foi para o Egito, que não era o lugar dele, porque ele quis gerenciar fome e escassez, ele quis gerenciar desejos e necessidades, ele olhou só para suprir seus desejos carnais, e ali no Egito, ele teve a sua maior queda, porque a sétima decisão é coragem para recusar presentes duvidosos, coragem para recusar o bom, porque você está esperando o excelente de Deus. Em nome de Jesus, eu quero concluir dizendo a vocês, aproveite esse tempo, que é um tempo de crescimento. Não desperdice essa crise. Está tudo muito estranho, está tudo muito doido, é verdade, mas não desperdice isso. A realidade é que o mundo todo ainda é influenciado por essa história de Abraão.
Estamos milhares de anos depois, mas ainda somos influenciados por isso. O seu amanhã, sua família será influenciada por suas decisões hoje. Então tome decisões que geram crescimento. Se você está me assistindo hoje e precisa mudar de vida, a única decisão que pode haver na sua vida é arrependimento. A Bíblia chama arrependimento de mudança de mente, de você entregar tudo de novo a Jesus. Escolha entregar todo o teu caminho, toda a tua vida a Jesus e viver com uma nova mentalidade. Abraão se arrepende, Abraão muda o caminho, Abraão volta para Deus. Porque o Senhor restaura. Se você caiu, fracassou, eu quero dizer, Deus tem um novo tempo de crescimento para você. Se arrependa, peça perdão, volte ao caminho do Senhor, reconstrua. Porque o que Deus tem para nós é crescimento. É o que Deus tem para a sua vida, um tempo de crescimento. Não desperdice este tempo agora. Então, em nome de Jesus, tome decisões que geram crescimento. E o seu hoje e o seu amanhã serão impactados pela verdade de Deus. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe nossa juventude da base e que você viva novos ciclos de Deus com um tempo de crescimento. Lembre-se, o que você chama de crise, Deus chama de crescimento. Deus abençoe, um forte abraço, entre em contato com a base. Se você deseja ter um encontro com Jesus, ou quem sabe restaurar sua vida, quem sabe recomeçar, sempre há um tempo de recomeço. Abraão foi o pai da fé, mas não foi perfeito. Vimos aqui suas quedas, porque Deus não esconde as quedas dos seus heróis. Os heróis da Bíblia são desnudados, a gente vê a sua nudez. Então mesmo que você tenha quedas, Deus tem um novo começo, Deus tem um tempo de crescimento para você. Entre em contato com o nosso pessoal da juventude da base, recomece e viva o melhor de Deus para você. Um forte abraço, Deus te abençoe.